Hoje, quarta-feira, dia 13, mais um dia decisivo para a política norte-americana no curto prazo, porque a Câmara dos Representantes do país deve votar ainda hoje, quarta-feira, o artigo de impeachment contra Donald Trump. Ontem, a Câmara aprovou uma resolução pedindo que o vice-presidente dos Estados Unidos acionasse a 25ª emenda para remover Trump imediatamente do poder, alegando uma suposta incapacidade para que ele continuasse administrando o país, mesmo que por mais uma semana, a partir do fato de ter estimulado, insuflado aquelas invasões que, aliás, hoje fazem uma semana ao parlamento norte-americano, ao Congresso norte-americano. Bom, mas a 25ª emenda, o acionamento da 25ª emenda foi rejeitada por Mike Pence. E por isso, agora surge uma outra estratégia para tentar remover Donald Trump no poder, que é o processo de impeachment, embora com uma semana apenas de mandato. Nós vamos tentar destrinchar esse assunto agora, projetar o dia de hoje. Aliás, você não vai perder nada na nossa cobertura aqui, sempre em conjunto com a CNN dos Estados Unidos. Já está aqui no nosso estúdio o editor de internacional da CNN, Pablo Rely. Pablo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Novo Dia. Queria que você nos destrinchasse o dia de hoje. O que é que vai acontecer hoje? No que é que a gente tem de ficar ligado? Que horas as coisas vão acontecer de acordo com o horário de Brasília? Bom dia, Colombo, Muriel e a todo mundo que nos acompanha. Então, a gente vai ter um dia de bastante trabalho, tanto aqui na CNN quanto na CNN lá dos Estados Unidos. A partir das 11 da manhã no horário do Brasil, a Câmara, então, se reúne para dar início a esses procedimentos do voto do processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump. Então, a gente tem uma série desses procedimentos de debates e votos, inclusive secundários, antes da votação mesmo, que deve acontecer, então, em torno das 16 horas, 17 horas. Esse horário ainda não está definido, então é somente uma previsão que pode sim mudar. Então a gente deve ter a votação da Câmara até o fim do dia de hoje, relacionado então ao processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump. Lembrando então que ele é acusado de incitar a insurreição, ou seja, incitar a violência na invasão do Capitólio, que foi lá na semana passada, que acabou então com 5 mortos. A gente está olhando aí, esse é o artigo do impeachment, a partir então desse voto da Câmara, lembrando que a Câmara tem maioria democrata e deve passar. Então, o que vai, então, no próximo passo é o Senado. Então, o impeachment é na Câmara, depois a gente tem um julgamento no Senado. Na Câmara, a gente precisa simplesmente de uma maioria simples. No Senado, a gente já precisa de 2/3 do Senado para conseguir, então, remover o presidente americano Donald Trump. Lembrando que ele deixa o cargo na semana que vem e esse processo, o Senado está em recesso também, então vai levar mais um tempinho ainda até a gente ter uma definição, caso então o artigo de impeachment passe hoje pela Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos. Muriel e Colombo. Pablo, agora me diz uma coisa, porque a 25ª emenda, alguns especialistas alegam que ela foi criada pensando só no caso de saúde específica, em caso de morte do presidente, ou então se ele fosse incapaz de governar, mas só pelo lado de saúde. O que Mike Pence disse para não, então, acionar essa 25ª emenda? Lembrando que ele é extremamente fiel a Donald Trump, né, apesar dessa situação da última semana. Pois é, Muriel, o que a gente tem alguns casos, inclusive na história americana, do uso da 25ª emenda em relação ao ex-presidente George W. Bush, mas também uma questão de saúde temporária, quando ele passou por uma colonoscopia. Então aí a gente tem uma carta que o vice-presidente dos Estados Unidos enviou a Nancy Pelosi ontem, esse agora o presidente americano Donald Trump. Então, o que o Pence fala? O Pence diz que acionar a 25ª emenda não era do melhor interesse dos americanos e dos Estados Unidos nesse momento, e que ele disse que que a administração, na verdade, o foco no momento é a transição ordeira, então que essa transição, esse então é o foco atual e que é muito importante a Câmara, ele faz um apelo então à Câmara que evite qualquer ação que possa dividir os Estados Unidos ainda mais. A gente lembra, então, que faz uma semana da invasão do Capitólio, a gente tem ainda um alerta do FBI, inclusive, de protestos armados para todos os 50 estados americanos, mais DC, né, no caso onde fica Washington. Então, assim, a gente realmente tem uma situação que pode levar a mais protestos, inclusive a protestos previstos hoje. Agora a gente vê as imagens aí de alguns republicanos que, inclusive, se manifestaram a favor do impeachment do Donald Trump. Então, aí, agora são algumas declarações
entre elas da filha do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney. Então a gente tem realmente toda uma ação, obviamente que temos o Pence negando a acionar a 25ª emenda, alegando o que ele alegou, mas a gente tem então essa movimentação, essa pressão aumentando, inclusive de alguns republicanos, e a gente deve ter o dia bem forte, bastante movimentado hoje lá nos Estados Unidos. Agora, Pablo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou ontem, ele tem estado mais em silêncio, né, até pelo bloqueio a que foi submetido em redes sociais, um meio que ele utilizou sempre de maneira muito frequente para se comunicar diretamente com as pessoas. Ontem ele fez um longo discurso ali perto da fronteira com o México. Como é que você avaliou o tom usado pelo presidente Donald Trump nesse momento tão importante para a vida pública nos Estados Unidos? Olha, Colombo, o presidente americano Donald Trump, ele falou em duas ocasiões, né? Ele falou ali na fronteira, na cidade de Álamo, na fronteira com o México, né? Ele foi, na verdade, como a gente pode ver ali, a barreira no fundo, foi destacar essa construção, que é uma das promessas dele de campanha. Então, assim, ele disse que a acionar a 25ª emenda não trazia riscos para ele. Ele teve um linguajar, às vezes, um pouco que pode ser criticado, porque ele falou, cuidado com o que vocês desejam em relação ao processo, né? A 25ª emenda, ao processo de impeachment também. E mais cedo, antes de sair, logo ali no processo de sair da Casa Branca para ir ao Texas, ele acabou dizendo, condenou a violência, mas acabou dizendo que as palavras dele foram apropriadas naquele momento. Então a gente segue com isso. Você falou do Twitter, você falou do Facebook, do Instagram, e a gente também tem o YouTube agora, que suspendeu então a conta do presidente americano Donald Trump também por incitar a violência. Então, como a gente tem falado, hoje o dia vai dar bastante trabalho, a gente vai acompanhar tudo isso aqui ao longo da programação aqui na CNN Brasil. Combinado, então, Pablo. Pablo Rely atualizando o que vai ser notícia nos Estados Unidos e no mundo todo hoje, quarta-feira. E nós já projetamos para você, logo neste início aqui de novo dia, mais uma etapa importante nesse processo político tumultuado que atravessa os Estados Unidos, com a perspectiva de votação do impeachment do presidente Trump na Câmara dos Representantes. Hoje, lembrando, como o Pablo disse, que o processo terá de ser referendado pelo Senado depois. Donald Trump já foi submetido a um processo de impeachment, foi aprovado também pela Câmara dos Representantes, mas rejeitado pelo Senado, onde a maioria é republicana. Nós vamos seguir acompanhando ao longo do dia, aqui no Novo Dia, e ao longo da programação da CNN, sempre em parceria com a CNN americana, tudo o que acontece lá nos Estados Unidos.